Bom, vamos chamar mais algumas pessoas aqui para a gente poder incrementar um pouco esse papo, né? Queria chamar o Mal. O Mal já tem mais de 20 anos de experiência com design, cofundador da Deploy e líder do capítulo de Webflow. Mal já está por aí? Opa, estão me ouvindo? Fala, Mal, tudo bem? Joia. Queria chamar também o André. É o Mal que vai aparecer agora? É o Mal? É o Mal. Peraí. Não, calma. Já que é o Mal, só um minuto. Vamos ver se vai dar certo aqui. E aí, Fernando? Não! Ah lá, ó. Aí a coisa melhora, hein, cara? Você é inspiração, Mal. Você é inspiração, cara. Olha aí, mano. Caraca, eu tô virando filtro. Tô virando filtro, cara. Gostei. Mal, te transformar em filtro, Mal. Me transformar em filtro, cara. Eu vou te falar. Mas, cara, eu vou falar pra vocês que aonde eu vou, a galera tá nesse look, bicho. Todo canto que eu vou é careca de barba, bicho. É o que sobra, né? Cai o cabelo, o glamour sai da testa e vai pro queixo, né, cara? Deixa eu chamar o André também aqui para compor esse papo. André Costa já está por aí? Sim, olá, boa tarde a todos. Fala, André, tudo bem? Só o Fernando. Tudo bem? Bem. Queria começar aqui com vocês dois, puxando já o tema aqui de vocês, né? A realidade da construção dos produtos digitais e como é que essa questão de com código, sem código, ferramentas hoje que o designer nem precisa saber codar nada, enfim, queria já começar com vocês trazendo esse panorama assim de como é que era, como é que está mudando o mercado em relação a isso. Mal, avança. Eu vou dar aqui a palavra ao Mal. Enquanto estava a falar, a câmara desligou-se. Entretanto, estou aqui a resolver essa questão. Mas a nível de som está tudo ok. Portanto, vou ouvir aqui o Mal a dar início. Força. Vamos lá. Então, primeiramente, aqui já é noite, né? Já é evening, 7 horas. Boa tarde para quem está no Brasil. Eu sou o Mal Barros, eu sou um dos fundadores aqui, sócios da Deploy, que é uma empresa que faz recrutamento especificamente de UX designers e todas as suas similares, seus similares e variantes e subvariantes, tá? Então, a gente tem feito isso por alguns anos já, descobrimos muitas coisas e eu concordo plenamente com vários pontos aqui que já foram levantados durante o evento, inclusive que o Gregory levantou, né, sobre o aquecimento do mercado, sobre a expectativa das empresas, sobre o comportamento dos profissionais do portfólio, né? Eu falo para vocês que, como um dos líderes aqui da parte de recrutamento e de avaliação de portfólio, infelizmente é o que a gente vê, tá? A gente vê muito portfólio padronizado, pouca história e muita tela, né? Infelizmente. Então, a gente tem feito um trabalho aí de comunidade para que a gente possa reverter, né, esse quadro e levar essa palavra, né, da importância de uma boa representação visual para quem atua nessa área, tá? Agora, falando de no-code, pessoal, eu sou fortissimamente suspeito, tá? Porque eu adoro ferramentas no-code, certo? E eu vou convencer vocês, tá? De que isso não só é muito bom, como também é o futuro, tá? Não estou dizendo que tudo vai ser no-code, tá? Mas o movimento do mercado de tecnologia está caminhando para isso. Tá? A gente tem fortíssimas evidências aí, né, de que as ferramentas no-code estão transformando a forma como nós trabalhamos e, principalmente, né, no que diz respeito a atingir resultados mais rápido. Eu acho que esse fator é um fator que, na minha opinião, faz total diferença para quem está inserido nesse contexto de design. Tá? Porque, pessoal, tudo é tempo, né? E não se trata de prazos absurdos, se trata, né, de tempo investido, de dinheiro investido, capital humano investido versus a velocidade que a gente quer ver as versões dos nossos produtos acontecerem, né? Então, eu tenho certeza que nenhum de vocês gostaria de trabalhar um ano numa versão, trabalhar numa versão do produto que vocês estão trabalhando e vocês não verem isso, ver a luz do dia por mais de um ano. Imagina, né? Então, para isso existem metodologias, existem processos que otimizam a produtividade da equipe, tá? E nesse contexto, pessoal, as ferramentas no code, elas fazem muita diferença. Tá? Então, para quem não sabe o que é isso, para quem está, né, não sei se tem alguém aqui iniciando ainda no UX, né, ou então na parte de, ou então está migrando de carreira, né? Uma ferramenta no code, pessoal,
basicamente são ferramentas que possibilitam que nós criemos coisas sem que necessariamente nós entendamos praticamente nada de código. Concordo com o Gregory quando ele falou também a questão da importância da gente saber codar, né? No caso dele, foi diferencial para a carreira dele. E isso é fato, tá, pessoal? Agora, não é demandado das empresas que um UI designer, por exemplo, entenda perfeitamente de HTML. Mas qualquer informação que ele tiver relativa a essa linguagem, com certeza vai ajudar a produtividade dele e, mais importante até talvez do que isso, é melhorar a comunicação dele, né? A troca dele com o time de desenvolvimento. Certo? Então, a ferramenta no code, pessoal, ela não tem o objetivo de afastar o designer do código ou de deixar ele preguiçoso. Pelo contrário, tá? É justamente, né, uma das premissas do no-code é a gente usar melhor o tempo do desenvolvedor. É a gente parar de passar muita demanda para eles, né, que estão envolvidos com coisas cabeludas, né, como banco de dados, segurança da informação, né, áreas de login, checkout transparente. Eles têm que pensar em muitas coisas, quem é de back, né? Então, quem é de front precisa liberar tempo para os desenvolvedores poderem focar no que realmente agrega valor. Aí, eu tenho, pelo menos aqui na equipe da Deploy, pessoal, pouquíssimos desenvolvedores fazem front, certo? Então, vamos pegar aí uma equipe de 10, uma empresa que tem 10 desenvolvedores. Quantos desses 10 são front-end, desenvolvedores front? Normalmente, são muito poucos, né? Eu falaria que a cada 10 aí, você tem 2 no máximo, que são só front-end, né? O que acontece na maior parte dos casos, né, pelo menos da minha experiência, desenvolvedores que são back-end, mas que acabam quebrando o galho do front-end. Certo? Ou seja, você parar um desenvolvedor para botar esse cara para trabalhar numa landing page de captação de lead, cara, isso é inadmissível nesse tempo que a gente está vivendo. E não se trata de, tem um cara chato aqui na empresa que fica inventando prazo absurdo para a gente poder fazer... Cara, não é isso. É você poder fazer isso sendo designer, sem ter que onerar e tirar o foco da equipe do desenvolvimento, tá? Então, as ferramentas no code, pessoal, elas têm por premissa otimizar e amplificar o trabalho do designer. O designer consegue chegar a pontos que ele não chegava há 5 anos atrás, tá? Então, vou dar o exemplo do Webflow, que é a ferramenta que eu mais uso, mas todos vocês usam diversas ferramentas no code, só que vocês não sabiam que elas têm esse label, que elas têm esse selo, né? Então, Figma, ferramenta no code, Typeform, Miro, Calendly, MailChimp, todas essas ferramentas permitam que nós criemos coisas, certo? Sem que a gente entenda de código. É possível você criar um fluxo, né, de geração de leads no MailChimp, por exemplo, e você clica e arrasta ali qual é o campo de formulário que você quer. Depois que você construiu isso, você define para onde que vai a informação, cria grupos, alimenta esses grupos, trabalha esses grupos, depois dispara e-mails específicos para esses grupos. Quer dizer, pessoal, tudo isso é possível do designer fazer sem escrever uma linha de código. E talvez o mais importante, como eu já mencionei e repito, é não onerar o time de desenvolvimento. E esse trabalho pode ser feito pela equipe de design. Tá? E na minha visão, ele deve ser feito pela equipe de design, porque ele vai deixar a equipe muito mais aprofundada no projeto. Os designers vão conseguir medir muito mais os passos da jornada do usuário, se essa jornada foram eles que desenharam. Eles vão ter que implementar, o desenvolvedor não tem que implementar nada. Está tudo na mão do designer. Tá? Então, no caso do Webflow, pessoal, você ia falar alguma coisa? Ia complementar você, Mal, que geralmente um dos maiores motivos de frustração dos designers é justamente quando ele desenha alguma coisa, aí vai para ser implementada, e quando é implementada é implementado diferente, né? Porque não fica como ele pensou. Não fica como ele pensou, porque o designer leva em consideração pixel por pixel. O desenvolvedor ele quer fazer funcionar. Aí fala, eu desenhei uma coisa, o cara botou no ar outra, né? E aí isso também traz essa solução, porque melhora essa frustração que é muito comum de acontecer. Com certeza, cara. Então, esse ponto, Cadu, cara, você está cobertíssimo de razão. Recentemente não, há mais ou menos um ano, eu rodei uma validação com uma pequena comunidade de Webflowers, né, que é o nome que a galera dá, onde eu queria descobrir a motivação deles de usar o Webflow. Não necessariamente por ser o Webflow, tá? Por ser uma ferramenta no code. Tá? Mas especificamente no caso do Webflow, eu rodei uma validação para quem usa o Webflow, para eu descobrir as principais motivações dos designers que estão migrando para se tornar, né, desenvolvedores no-code,
num nível que, para um cliente leigo, para um cliente que não entende nada de design, a entrega do designer ela é a mesma entrega do desenvolvedor front-end. Ele não consegue fazer essa diferenciação, certo? E aí, o resultado dessa validação é o seguinte, tá? Os principais 2 motivos pelos quais os designers estão migrando para ferramentas no-code como o Webflow, no caso do WordPress como o Elementor, que é o melhor builder de Webflow de WordPress que eu conheço, e tem muitos outros, né? O Squarespace, o Wix lançou uma ferramenta recentemente aí para concorrer com o Elementor e com o Webflow que se chama EditorX, que aí sim, nesse caso, esse mesmo aí, Fernando, é uma ferramenta que dá poder para o designer. Não é que nem o Wix. O Wix não é feito para designer, é feito para quem não é designer conseguir fazer alguma coisa. O EditorX é uma ferramenta para designer. É para o mesmo cara que projetou no Figma, prototipou no Figma, poder construir. Certo? Então, essa é a premissa desse exemplo que eu estou dando especificamente do Webflow. Tá? Então, as duas principais motivações dos designers estarem migrando para no-code é exatamente esse ponto que o Cadu falou. Eu consigo pegar um projeto de cabo a rabo. Eu não preciso de praticamente ninguém. Se eu precisar de ajuda, é de um outro designer. O que também pode ser não é um desenvolvedor. O que também pode ser um risco mau. E desculpa aqui dar este input, porque tal como falava o Cadu, muitas vezes existe uma diferenciação entre o que o designer prevê e aquilo que o dev entrega, e essa diferença por vezes pode existir porque a solução que o designer prevê não garante performance, não garante escalabilidade, não garante segurança, não garante uma série de coisas que o designer não está preparado para prever, porque de facto o que ele está a pensar é no design e nessa entrega ao cliente, para um cliente leigo que pode não ver essa diferença, mas de facto ele pode estar a criar um produto que não dá para integrar com outras bases de dados, integrar com outros produtos, que não garante segurança, que pode não ter lógica na arquitetura de informação, e isso de facto é uma questão que acontece muitas vezes, e por isso é que achei importante, quando também falaste, que o designer utilizar uma ferramenta low-code que vai acelerar o seu processo. Porque, em primeiro lugar, e aqui é que eu acho que é importante de notarmos bem, é que o designer, portanto, é um designer que está a fazer essa landing page. E isso logo à partida é muito importante porque nos tira aquela ideia com que muita gente tem ficado graças à grande qualidade das plataformas low-code, como o Webflow e como o WordPress e o EditorX, que é que qualquer um pode fazer um website. E o facto de ter a ferramenta, e é um bocadinho como falamos no UX, o facto de saber trabalhar com Figma, não faz de ninguém um UX designer. Não faz um bom Não faz. A pessoa faz os quadrados, ou até tira um template, ou até baixa um kit de Bootstrap ou Material Design, mas dizer que sabe criar uma interface com uma experiência de utilizador boa e funcional, isso nem sempre é realidade. E aproveitava aqui então para falar dessa vantagem do front-end, ou ter algum conhecimento de front-end. Em primeiro lugar, ter conhecimentos de design, super importante, como tu dizes, porque vai ter o conhecimento daquilo que é o necessário para desenvolver a landing page, poder validar com alguns elementos da equipa, para evitar algo que agora é muito comum, que é um pouco o shadow TI, não é? Que esses sistemas informáticos são feitos um pouco nas costas dos desenvolvedores para não ocupar esse tempo e que nem sempre, que podem levantar problemas até inclusive de segurança mais à frente e que de facto acho muito interessante a questão de associarmos as plataformas low-code ao facto de ter conhecimentos de programação que vai permitir que, além de mais, possas fazer uma personalização com um grande nível de detalhe no Webflow, como nas outras ferramentas, e vai garantir que salvaguardas que, de facto, estás a fazer um produto digital de qualidade e com desempenho, o que nem sempre acontece, pelo menos no WordPress. Aqui em Portugal é muito comum vermos agências de comunicação e agências de web design em que tu vais verificar e o site é um WordPress e que corres uma ferramenta de avaliação de desempenho e estamos a falar de desempenhos de 20, 25, de 0 a 100, desempenhos completamente inaceitáveis para um produto digital nos
nos tempos de hoje. Como é que achas que conseguimos fazer aproveitar o melhor dos dois mundos? Concordas que é possível e que seria benéfico? Sem dúvida, sem dúvida. Né? Então, na minha visão, concordando com você, André, convosco, vamos usar os termos corretos aqui, né? Estou aprendendo português, tá? Então, sim. Então, eu concordo. Eu acho que o conhecimento de desenvolvimento, tá? Especialmente para designers que são designers de UI, como eu, né? Que são aqueles que vão olhar lá no detalhe e tudo, ele é muito bom, tá? Então, para quem não sabe, pessoal, uma ferramenta como o Webflow, não é que você não vai fazer nenhum código, tá? A diferença é que a ferramenta vai fazer o código para você. Mas o ganho que existe aí é a ferramenta fazer você pensar como um desenvolvedor front-end, certo? Então, existem regras para você construir coisas que vão garantir a qualidade dessa coisa que você está construindo, certo? Então, ao performar numa plataforma como essa, vocês vão ter que entender o que é uma HTML tag, vocês vão ter que entender o que é uma div, o que é uma posição absoluta, relativa, estática, fixa, né? Então, essas nomenclaturas não existem ainda nas ferramentas de design, né? de prototipagem. Se bem que recentemente o Figma está começando a usar essas nomenclaturas, né? Eles lançaram recentemente esse update aí do auto layout, onde você consegue, dentro do auto layout, você consegue tratar um elemento como absoluto. Absoluto, pessoal, é uma nomenclatura de HTML, certo? Exatamente. Então, eu concordo plenamente com o André nesse ponto, ou seja, nós precisamos amplificar o nosso conhecimento para como as coisas são construídas, porque existem regras de construção, certo? Então, antigamente as ferramentas no-code, elas simplesmente colocavam as coisas onde você queria que elas estivessem. Por exemplo, a Adobe tinha um software que deixava você construir sites assim em 2 horas, que era o Adobe Music. Não sei se quem lembra desse software, ele era maravilhoso. Era como se fosse um PowerPoint, onde você clicava, arrastava as coisas livremente e ele gerava o HTML daquilo. Só que era aquilo, era uma coisa, certo? Porque era um problema, porque uma landing page simpleira de captação de leads tinha mais de 10 mil linhas para ele conseguir construir visualmente o elemento na posição que você quisesse. Ele não exigia do usuário que estava ali construindo entender o que é um absoluto e um relativo para ele posicionar corretamente o elemento. Então, qual que era o preço disso? Era você ter um site sem qualidade. Sai bonito, sai elegante, sai rápido, mas é uma porcaria. Porque ele não melhorava o designer, era o contrário. Ele deixava o designer mais preguiçoso ainda, mais mal acostumado, né? Porque ele nunca ia entender como se constrói corretamente um projeto digital, entendendo minimamente um pouco de HTML. Tanto faz, tanto fez, que a Adobe teve que matar esse software, não tem mais. Entendeu? E existiam, pessoal, nessa altura, empresas inteiras que usavam o Music como software principal. Isso há 10 anos atrás. E muitas das plataformas, nomeadamente no WordPress, é aquela que eu conheço melhor e na qual já desenvolvi, inclusive, alguns projetos. Um dos campos que surge logo no menu principal é o campo do CSS, porque em todos os projetos nós podemos ver qual é a classe e editar o CSS, e uma das coisas que acontece inúmeras vezes é ter em algum template haver algum ponto que não se adequa e que pode matar todo o projeto, porque às vezes há, nos templates, não sei se já vos aconteceu, mas pelo menos já havia acontecer algumas vezes, um detalhe, um pormenor que não faz qualquer sentido para aquele projeto que estamos a fazer, e conhecendo HTML e CSS é a única forma de ir ver qual é a classe e de fazer um no-show, não mostrar ou mudar, fazer uma mudança drástica naquele pormenor e conseguir salvar um template que provavelmente até tinha muita usabilidade, tinha muito uso para aquilo que era pretendido, e consegue-se fazer essa gestão. Mas lá está, é partir do início, partir do conhecimento e partir de, ok, tens o conhecimento UX de designer, tens o desenvolvimento, aprendes alguma coisa de HTML, CSS, um pouco de JavaScript, e depois partimos para o desenvolvimento de websites e para conseguir aproveitar essas vantagens que traz o low-code ou mesmo o no-code, e aí sim acredito que se consegue realmente usufruir. Quando se começa ao contrário, que é o que, claro, que essas plataformas comunicam para mass market, a EditorX, nem por isso, o Webflow também
já não, mas o WordPress e muitas das mais conhecidas comunicam para Max Market, que é qualquer pessoa pode fazer o site em 30 minutos. E é verdade, só que depois quando tu olhas para o site, ou qualquer um, provavelmente nós que está aqui, não só por ser especialista, mas por estar mais dentro do digital, imediatamente percebe que algo de errado se passa ali, e quando começa a utilizar, percebe perfeitamente que não existe uma lógica, um fluxo de informação que nos permita converter. Ou seja, são sites que existem, que estão online, que convencem se calhar alguns donos de empresas pequenas e médias em Portugal que têm um site, quando de facto não têm um site que os serve de facto. E aí seria o risco, falando aqui de riscos destes sistemas, que eu de facto encontro. E puxando um pouco para o nosso tema aqui do nosso seminário, apesar de vocês dois estarem em Portugal, eu sei que o Mal imagino, né, que o Mal deve lidar muito com brasileiros, né? Vocês conseguem ver a diferença entre como é que está sendo essas aplicações entre Brasil e Portugal? Por exemplo, Portugal usa mais ferramentas no-code, o Brasil usa menos, enfim, vocês conseguem ter essa visão assim, de como é que isso está? Sim. Na minha visão, na minha experiência, Cadu, aqui em Portugal usa-se menos, tá? A comunidade de Webflow aqui é muito pequena, certo? Praticamente inexistente. Existem só 2 chapter leaders, eu e mais um que fica em Lisboa, né? E a gente tenta fazer eventos e a gente não consegue levantar pessoas interessadas em aprender ou entender minimamente como o Webflow funciona. E, além disso, a gente tem pouca produção de conteúdo aqui em Portugal. Ou seja, tem menos pessoas falando disso, falando desse tema de no-code, falando de Webflow e tudo. Enquanto no Brasil, você tem aí, eu poderia citar aqui 3 ou 4 no mínimo, tá? Que são pessoas que falam disso o tempo inteiro, brasileiros. Né? Você tem o Caio Calderari, por exemplo, que tem um canal só de no-code no YouTube, que chama Yes No-Code. Você tem o JP Teixeira, que para mim ele é o maior nome de Webflow do Brasil, porque ele trabalhou nessa empresa Webflow, lá no Vale do Silício. Né? Então, você tem mais uns 2 ou 3 aí também que são muito ativos, ou seja, eles estão ali te entregando conteúdo, dando aulas de Webflow, sem te cobrar nada. Né? Enquanto aqui em Portugal, esse movimento ainda é mais lento. Né? Você tem muito menos pessoas fazendo isso. E isso se dá por muitos motivos. Né? É o tamanho do país, é a cultura do país, né? Mas se vê menos. Sim, creio também que tem a mesma experiência. O Webflow, o Wix, são os que realmente não são tão utilizados como no Brasil. Creio que também pela forte implementação do WordPress. Existe um grande histórico, talvez por até ser dos únicos que havia há alguns anos em Portugal. Então o WordPress acaba por ser muito forte e creio que a maior parte dos projetos que não sejam de um âmbito muito tecnológico não procuram outras soluções ao desenvolvimento que não o WordPress. Dizia aqui, respondendo só a um comentário, só dar aqui fazer aqui uma nota que o Bootstrap é uma framework de desenvolvimento front-end, portanto, da HTML não é uma solução no-code ou low-code, é uma solução completamente com code. Relativamente aos restantes, sim, falamos aqui, está-se a falar do Elementor para o WordPress, que é de facto muito bom, e do Webflow. Creio que isso acontece um pouquinho também, porque existe menos produção de conteúdo, mas também existem menos negócios digitais. Existem menos pessoas e pequenos projetos, médios, a realmente criar alguma coisa para pôr na internet. E creio porque, em parte, acabamos em Portugal por ser um pouco mais resistentes portanto, a tudo. Acabamos por aderir a tudo sempre um pouquinho mais tarde e mais devagarinho, e acredito que por isso é que se acaba por notar que até aí no Webflow existe essa diferença. Sim. Aqui tem muita gente... Mais... Pode falar, Mal.
Então, conclui aí, que eu ia trazer mais um outro ponto que é um pouco diferente. Não, então pode falar, que eu ia fazer outra provocação, tu pode falar. Não, eu só ia trazer mais um ponto aqui, pessoal, que eu tinha definido aqui para trazer para vocês, que é o seguinte, tá? Quando a gente fala de no-code, ele já está muito inserido no nosso contexto enquanto UX designers e todas as similares, tá? Então, assim, na minha visão, essas ferramentas, elas possibilitam que a gente tenha muito ganho de qualidade, né, também, e muito ganho de velocidade, beleza? Mas essas ferramentas não são necessariamente, em todos os casos, o fim. Né? Por exemplo, a Webflow, não é possível construir uma plataforma nele. Você não consegue fazer uma área de login. Para conteúdo restrito de blog, beleza, eles vão lançar agora membership, isso é legal e tudo. Mas, cara, eu quero uma plataforma como Uber. Você não vai fazer isso no Webflow. Entendeu? E aí, para isso, você tem outras ferramentas, como o Builder.ai, que é maravilhosa, mas ela é low code. Ela não é no code. Tem uma diferença aí. Ela vai exigir conhecimentos que os designers não têm para se poder construir. Mas aí a premissa do aplicativo é outra, né? Esse software, a premissa dele é criar software. O Webflow e esses outros que a gente mencionou, não é. A premissa deles é criar sites. Né? Então, cada ferramenta tem o seu objetivo. Então, ou seja, mas não por isso, né? Considerando a limitação das ferramentas no code, a existência delas faz muita diferença no que a gente faz. Então, por exemplo, digamos que um designer, por exemplo, eu coloquei aqui uma mini jornada, certo? Então, vamos pensar no cenário assim, muito raso, de algumas ferramentas que podem ser usadas para a gente chegar num objetivo muito rápido sendo designers, tá? Então, vamos pensar assim, tive uma ideia de um produto, tive uma ideia de um site ou de uma empresa, de um aplicativo, beleza. Então, eu preciso começar a fazer descoberta. Eu vou usar o Typeform para isso. Posso usar várias outras, mas vou usar o Typeform. O Typeform é no code. Com o que você descobrir no Typeform, você pula para o Miro para fazer o wireframe, né, para planejar, fazer estrutura, interagir com outras pessoas e tudo, e construir ali um esqueleto do que você quer fazer. Depois do Miro, pula para o Figma, certo? Vai layoutar, vai prototipar com altíssima fidelidade. Figma é maravilhoso com os últimos updates aí, pelo amor de Deus, né? É um negócio assustador que dá para se fazer no Figma com uma certa velocidade, né? Depois que você está com esse projeto redondo no Figma, você pode pular para uma ferramenta como o Webflow para construir. Essa construção, pessoal, ela não precisa ser uma coisa complexa, você está começando o projeto. Né? Então, esse primeiro site, essa primeira entrega que você vai fazer, ela não precisa ser entregue para um desenvolvedor, ela pode ser feita no Webflow, pode ser feita no EditorX, no Elementor. Depois isso vai ser redesenhado a seu devido tempo. Mas nessa fase do projeto, é possível que o designer faça. Tá? Então, esse é um ponto muito legal de trazer. Sendo que o Figma até tem alguns plugins que te permitem retirar o HTML e o CSS. Sim. E se tiveres um conhecimento muito básico de HTML, colas o código e podes ficar com o site, nem tens que o fazer nos servidores. Podes criar no teu próprio servidor. É muito interessante. Sim. E aproveitava eu então para fazer aqui do lado do front-end, aquela que também seria uma jornada interessante e que pode não ser o fim também, pode acabar ou numa aprendizagem futura para React, por exemplo, ou para outra framework que tem neste momento muita procura, ou então para um Webflow ou outro tipo de plataforma low-code, mas realmente permitir chegar a uma empresa e apresentar-se com grandes conhecimentos e com uma grande mais-valia no desenvolvimento low-code, que seria começar por aprender HTML e CSS. Estamos a falar de uma linguagem, nós normalmente aqui estamos a utilizar o termo programação, tecnicamente é uma linguagem de marcação, é uma linguagem relativamente simples de aprender, não é necessário aprender toda a lógica, nem aquilo que normalmente está associado à programação mais de back-end. Depois, aprender JavaScript, aí já vai exigir um pouquinho mais de disponibilidade, um pouco mais de tempo, mas é um componente essencial e espetacular para quem o consegue aprender, porque consegue realmente dar um up muito grande nas suas capacidades e também naquilo que pode acrescentar às empresas hoje em dia e naturalmente então também na sua remuneração, naquilo que é o valor que acrescenta ao mercado e que consegue extrair do mercado. Desenvolver conhecimentos numa framework de front-end. Eu, por exemplo, utilizo bastante o Bootstrap. Há outras frameworks muito interessantes. Aprender UI e UX, porque não adianta saber HTML
se depois não se souber fazer uma experiência de utilização e um interface que realmente seja agradável e que seja funcional, e depois praticar muito, fazer projetos para o vizinho, fazer projetos para o tio que tem um restaurante, ou até mesmo para a comunidade, para as associações que existem na comunidade, de todo tipo de apoio, e para quem normalmente não tem site, ou não tem um site com pouca qualidade, e que se pode realmente também ajudar enquanto se pratica. Partindo daí, acredito que é uma grande mais-valia uma plataforma low-code, que permita poder fazer projetos rapidamente e personalizá-los ou ligá-los a outros projetos com base nos conhecimentos, e tenho a certeza que um projeto, mesmo um projeto low-code, quando é feito com essas regras que há pouco falavas e que normalmente não são tão disponibilizadas pelas plataformas, no caso do Webflow parece que há outra preocupação a esse nível, mas no WordPress não, é entrar e começar a meter blocos onde eles couberem, e acredito que se vai notar na funcionalidade, na performance do site, na segurança, na usabilidade e, em último recurso, na forma como ele vai converter, porque é para isso que ele existe realmente. Essa aplicação, esse uso, né, do Webflow, por exemplo, vocês acham que vai acabar substituindo, talvez não a tão longo prazo, mas até a curto prazo, os protótipos, porque de repente vai se tornar tão simples que, em vez do protótipo ser ali direto no Figma, de repente vai ser mais vantajoso você já fazer ele em HTML, por exemplo. Vocês acham que tem porque algumas empresas eu vi que estão adotando essa prática, e eu queria saber o que vocês acham. Olha, creio que o Webflow, o WordPress, pode ser um protótipo para validação de ideias, ou mesmo para um mínimo produto viável, que realmente permite mostrar ali alguma funcionalidade. Contudo, o nível de personalização que consegues no Figma, o nível de design e de personalização do design que podes fazer rapidamente num protótipo do Figma, não vejo porquê, a não sei que haja mesmo essa necessidade de ter algo funcional para validar uma ideia específica. Creio que no Figma que realmente se consegue fazer um trabalho de design e de personalização de uma forma bastante rápida. São duas utilizações diferentes para momentos diferentes e para objetivos diferentes, mas acho que cada uma continua a ocupar o seu espaço, e vejo também o Figma cada vez mais, pela conferência recentemente se conseguiu tirar alguns insights, a migrar para uma plataforma também no-code. Portanto, não sei até que ponto não será o objetivo deles continuar a desenvolver ao ponto de fazer o protótipo e colocá-lo no ar, conseguindo assim esse objetivo que o Cadu referia. Na minha visão, isso é uma questão de tempo. Eu acho que eles estão caminhando para isso, tanto que esse simples detalhe que eu mencionei, né, sobre eles estarem começando a usar a nomenclatura, tirando a parte lá, né, de você dar um inspect, conseguir pegar o HTML que ele gera, pegar os parâmetros, isso já existe desde a primeira versão. Né? Eu estou dizendo de o designer, enquanto ele está ali fazendo o design, né, arrastando, criando, né, estilizando as coisas, eles já estão trazendo terminologias de HTML. Então, isso é inevitável. Na minha opinião, respondendo a pergunta do Cadu, existe, sim, cenários, né, onde não é necessário que os designers investam muito tempo no refinamento do protótipo, no tocante a principalmente interações, animações e micro-interações. Tá? Então, se é você mesmo que vai construir aquilo que você está projetando, você não precisa investir tempo animando slider no Figma, animando o botão on-off, animando o hover de botão. Você não precisa fazer isso. É preferível você fazer isso direto lá no Webflow, se é você ou alguém da sua equipe que vai pegar. A grande vantagem do Figma é chegar nesse nível de fidelidade e prototipagem, onde você consegue definir todos os estados dos elementos. A grande valia disso é justamente que o desenvolvedor consiga entender e, com isso, minimizar o erro da construção equivocada daquele projeto do design, certo? Agora, se o desenvolvedor, nesse momento, nesse cenário, está fora da jogada, economiza-se muito tempo de prototipagem se esse tipo de coisa puder ser feito direto no Webflow.
Sim, sem dúvida, e até porque não tocámos aqui num ponto muito importante, pelo menos em Portugal tem funcionado assim nos últimos anos, que é o desenvolvedor pode não existir. Portanto, quando estamos a falar de pequenas e médias empresas, temos aqui os dois extremos, que é o designer de UI, como se falou até já durante o dia de hoje, não é valorizado, portanto não existe alguém que vá ser pago apenas para fazer um design no papel, e por outro lado também não existe um programador, se houver a possibilidade de haver alguém no meio que consiga, por exemplo, fazer a validação de uma ideia com um cliente e, como falava há pouco o Gregory muito bem, vender a sua ideia e implementá-la. Portanto, o que é que acontece aqui é simplesmente a gestão de recursos, porque as empresas que não tiverem mais, talvez 5, 10 funcionários, talvez um pouco mais até, as microempresas, nós em Portugal chamamos PMEs, mas será aquilo que noutros países é considerado uma microempresa, com 5, 10 colaboradores, dificilmente terá recursos ou quer investir neste momento recursos para poder fazer todo esse processo. Portanto, o que ela faz normalmente é contratar uma dessas, uma agência que trabalhe com o WordPress, por exemplo, ou como possam surgir através desta evangelização que o Mau e outros profissionais fazem, que possam começar a trabalhar com o Webflow, e o que a agência faz é apresentar a ideia, talvez apresentar um wireframe ou até um rascunho num diagrama e dizer, olha, o que vamos desenvolver é isto que pretendem. A empresa normalmente também ainda não está, se não estiver muito desperta digitalmente, não terá grandes exigências de maior, e então pode desenvolver logo no Webflow e entregar o site, provavelmente numa semana ou 2 semanas, em que passa de um rascunho para um site funcional, porque a empresa dificilmente teria recursos para que tu pudesses estar uma semana a desenvolver o interface, para mostrar, ok, muito bonito, altera aqui, altera lá, que seria o ideal, mas estamos a falar aqui de uma gestão de recursos que é feita, e depois estar a mandar a um programador cujos valores eu trabalho com projetos com e sem programadores, e naturalmente que quando falamos deste processo em que temos o front-end e o back-end, já estamos a falar em alguns milhares de euros que não estarão no budget de grande parte das PMEs, pelo menos em Portugal, para o desenvolvimento de um website simples, como os clientes costumam dizer. Para os clientes tudo é simples, né? Tudo muito simples. É um website simples, é só para mostrar ali umas coisas, mas de facto nós sabemos que nunca é simples. Aliás, é simples, o simples dá muito trabalho para lá chegar. Eu costumo dizer, agora nos últimos anos, costumo dizer a brincar, quando pedem simples, eu digo logo, isso é simples, vai ficar mais caro. É porque o complexo eu faço rápido. Depois o tempo que demoro é pôr as coisas simples, é pôr tudo o que lá está com metade dos objetos, ou com muito mais rápido e com metade dos interfaces e das interações. Mas a verdade é que fazer esse projeto, ou um projeto chamado projeto simples, funciona muito bem partir logo de um rascunho e fazer o tal protótipo, respondendo à questão concreta do Cadu, fazer o protótipo funcional e praticamente versão final, com aprovação e pequenas alterações, logo direto no Webflow. No meu caso já o fiz e faço em projetos mais rápidos no WordPress, por exemplo, e acho que funciona muito bem. Vocês têm uma... Peraí que eu fui falar e fui ler ao mesmo tempo, embaralhei tudo, peraí. Quando a gente está falando aqui muito sobre o Webflow, né? Mas existem várias outras plataformas, né? No code. Vocês têm experiência em outras também? Poderiam falar um pouco sobre as outras? Sim, como eu dizia, tenho bastante experiência no WordPress. Foi a forma como eu me tornei web designer, foi a plataforma onde eu fiz o meu primeiro website, quando no início, e quando comecei a estudar há alguns anos atrás, e de facto tem sido uma plataforma que tenho mantido constante atualização,
pois existem muitos projetos que por uma questão de budget e de tempo, ou projetos pessoais e projetos de pequenos negócios, cujo desenvolvimento numa framework como Bootstrap ou como React, de facto, em Portugal, eu vejo como sendo muito difícil, ou vou dizer de outra forma, eu ainda não consegui encontrar esse nicho, e creio que esse nicho é pequeno demais para que justifique aprender React ou ter uma pessoa a trabalhar comigo a 100% em React, por exemplo, uma framework de front-end muito utilizada, porque de facto é um nicho que é muito, muito pequeno. Poucas empresas estão disponíveis para projetos de 5 dígitos, por exemplo, que exige esse tipo de programação, e que também poderão não ter essa necessidade. Relativamente ao WordPress, tem de facto o Elementor, tem outros criadores de código, mas tem o Elementor que é muito funcional. Agora, lá está, reparei que a minha possibilidade de utilização do WordPress em projetos interessantes, e até num projeto grande, como utilizo atualmente, advém diretamente do meu conhecimento em HTML e CSS, porque é o que me permite, já até num último projeto que fiz, começar sem qualquer template associado e ter um projeto em WordPress que, se formos ao Google Insights, tem uma performance de 96, que está ao nível de uma performance de React, de um website feito em React, mas porque eu não lhe coloquei nada, só tem mesmo o Elementor e pouco mais de plugins na plataforma. Tudo o resto foi criado e estilizado na folha CSS de raiz da plataforma. Qual é a vantagem que isso me dá? Dá-me alguns recursos que iria necessitar de back-end, ou seja, estamos a falar de um plugin de back-end, um plugin de loja online, por exemplo, um plugin de pagamentos, que eu iria ter que necessitar de um back-end e levava o projeto automaticamente, aumentava-me 3 meses e provavelmente 4, 5 mil euros ao projeto, e eu posso aproveitar essa parte, que não o consigo fazer, e ao mesmo tempo aproveitar a vantagem que é essa, colocar-lhe esse plugin, mas ter todo o design e todo o template feito manualmente, que me permite ter performance, design, naturalmente, funcionalidade e performance, sem ter que estar a utilizar um template que no caso do WordPress são extremamente pesados e que trazem provavelmente 95% das funcionalidades que nós não iremos utilizar se tudo correr bem, porque há quem utilize e nota-se, é péssimo, mas de facto se conseguirmos colocar ali 5% das funcionalidades e das interações e das funções que ele traz, ficam 95% a pesar no website e a causar problemas de funcionalidade e muitas vezes de segurança, que há brechas de segurança semanalmente no WordPress, sem necessidade. Portanto, a minha experiência é realmente, pelo menos a mais relevante, tem a ver com o WordPress. Recomendo, mas recomendo com conhecimentos, com um bom curso de UX Design, para se poder fazer uma jornada de utilizador como deve ser, e com conhecimentos de HTML e CSS para podermos ir personalizar e retirar algumas coisas que não façam sentido e ficar com algo realmente funcional. Legal. Eu tenho uma última pergunta aqui, mas acho que é mais específica para o Mal, que a gente está chegando já no nosso tempo aqui. Mal, quando você recebe, né, currículos, portfólios, etc., como é que as empresas veem justamente essa parte quando o designer ele sabe além do Figma, né? Quando ele já mostra ali no portfólio dele ou no currículo dele que ele já sabe mexer nessas ferramentas no code, como é que isso é visto não por você, mas sim pelas empresas, né? Cara, eu acho que essa pergunta encerra, assim, conclui toda essa conversa, certo? Que é essa conversa que a gente está tendo, que é, pessoal, um fator crucial, que é o valor do profissional. O fato do profissional poder chegar nesse nível, né, de velocidade, de qualidade,
sem onerar outras pessoas, ou minimamente onerando menos pessoas, esse é um profissional mais valioso e muito mais difícil de achar. Tá? Então, assim, a gente vê pessoas que estão condicionadas a não evoluir os seus processos. Elas daqui a 5 anos, elas vão estar trabalhando com as mesmas ferramentas, não vão experimentar nada novo, não vão mudar a forma que elas pensam, que elas trabalham, né? Enquanto outras estão sempre experimentando ferramentas novas, sempre testando, estão expandindo as suas possibilidades enquanto designers, no tocante a não apenas qualidade, mas extensão do entregável que é possível ser feito, né? Então, respondendo a pergunta, sim, as empresas, elas veem isso como uma qualidade, tá? Principalmente no sentido do cenário delas. Então, assim, pessoal, uma empresa, quando ela procura um UX designer, ela procura uma pessoa com perfil específico. Os UX designers não são iguais. Então, por exemplo, a gente tem vagas aqui, a gente teve uma vaga que foi preenchida recentemente aqui, que era exigido do UX design, tá? Não é de UI, que ele entendesse assim, profundamente da documentação da Apple. Certo? Isso é uma qualidade que pouquíssimos designers têm. De ter feito curso, de ter feito Academy da Apple. E não não, eu sou um heavy user de iPhone. Cara, você não sabe nada do iPhone. Não, eu sou um heavy user de Mac, detesto Windows, então isso faz de mim um heavy user de Mac. Esquece. Tá? Não é isso. Por quê? Porque o produto dessa empresa, certo? Estava sendo desenvolvido para esse contexto. Então, é exigido que o designer, a extensão do conhecimento do designer chegue, certo? Em como a Apple pensa, como ela funciona, quais são os requerimentos que um produto que é destinado para essa finalidade precisa ter para que esse produto veja luz do dia melhor e mais rápido. Tá? E aí, pessoal, é óbvio, né, o Cadu, respondendo a pergunta, de que o funil, né, com essa exigência, ele assim sai de 100 para 5. Ou seja, isso aumenta o valor desses 5. Por quê? Porque eles são extrema minoria. São muito poucas pessoas que têm essa skill. E não só essa. E tem outros cenários, né, de que é exigido que o profissional entenda de design system, especificamente do material design, que é o do Google. Né? Então, alguém aqui conhece um designer, não desenvolvedor, um designer que tenha profundos e assim, sólidos conhecimentos em material design? É muito difícil um profissional com esse skill, que tenha tido experiência assim, de anos em ambientes voltados a Android, voltados ao ambiente do Google. Pouquíssimos, pessoal. E esses são exemplos assim, eu estou usando exemplos exagerados, né? Mas um UI designer, por exemplo, que entenda de uma ferramenta no code, é claro que a empresa vai ver valor nele. Por quê? Porque esse cara pode ajudar em produto, mas ele pode também ajudar no design para marketing. Certo? Ele pode perfeitamente participar do processo de execução de uma landing page, né? E quando eu digo landing page, pessoal, não é que esse produto não vale, tá? A Deploy, ela faz projetos internos, para quem não sabe, e a gente, pessoal, se vê na condição da gente estar desenvolvendo landing pages para algumas empresas, que a landing page demora 2 meses para sair. Pessoal, a gente está falando de um projeto de 4 páginas, 3 páginas, não é produto, e demora 2 meses. Por que demora? Por que demora 2 meses para uma landing page sair? Porque o que vai estar nessa landing page passa por todas as mesas da empresa. Passa pelo marketing, passa pelo financeiro, passa pelo compras, pelo administrativo, por RP, por RH, passa por todo mundo. Ah, não, é só uma landing... Não, cara, não é só uma landing page. Dá muito trabalho você fazer uma landing page que funciona. Fazer landing page, como o André mencionou, qualquer pessoa, até mal intencionada, consegue fazer uma landing page de 2 horas. Agora, né? Ela está no contexto, ela está na marca, ela está na cultura da empresa, ela está no objetivo de negócio, ela vai performar, vai gerar resultado, vai trazer o lead que eu quero. Não vai. Né? Então, a ferramenta no code possibilita você fazer muito rápido. Fato. Mas a dor não está aí. A dor está no que vem antes daí. E aí, para isso, se precisa de um designer que, beleza, é bom ele entender de Webflow, mas ele tem que entender do processo da empresa. Tem que participar desse processo, que por mais simples que seja o projeto final, ele tem que entender essas esferas, certo? Então, sim, respondendo a pergunta, finalmente, né? Sim, um profissional que consegue se estender, esticar o braço para mais áreas, fortemente, ele é um profissional muito mais valioso. Legal.
Bom, super rico tudo que vocês trouxeram aqui. Eu acho que foi super esclarecedor para todo mundo.